Eu sou o professor Rui e essa aula é sobre resistência à compressão da madeira. Bom, essa aula é sobre resistência à compressão da madeira porque a madeira é um material muito utilizado com função estrutural. Principalmente a flexão, no caso de telhados, mas a compressão no caso de pilares. Tá? E como a madeira tem uma característica particular importante, você vai ver aqui na aula, daí a importância de você entender o seu comportamento à compressão. Para você entender o comportamento da madeira à compressão, você precisa entender primeiro um conceito que está associado à estrutura da madeira. Tá? Veja essa imagem, né? A madeira serrada, as peças de madeira que a gente usa com função estrutural dentro da engenharia civil, elas são serradas a partir da tora da árvore. Tá vendo o desenho? É como se fosse a tora da árvore e o desmonte dela. Tá vendo que a partir dessa seção circular dá para tirar tábuas, caibros, terças, ripas, peças com formatos diferentes. Tá? Então, como a madeira tem uma estrutura que não é isotrópica, já vou explicar para vocês, dependendo do local da seção aonde você tira a sua peça de interesse, ela pode ter um comportamento diferente, especialmente na retração. Tá? Então, primeira coisa que você tem que entender, né? Conceito mesmo, esse é o momento de você fazer seu caderno, tá? É que a madeira é um material anisotrópico. A peça de madeira, você não vai receber uma árvore na obra, você vai receber uma dessas peças retangulares. Essa peça retangular que você vai receber, ela é anisotrópica. Por quê? Porque o caule da árvore é anisotrópico. Entenda o que é o conceito de anisotropia, ou isotropia, né? Que é o oposto, né? Caráter dos corpos anisotrópicos é a definição, né? Que você vai encontrar no dicionário. Mas mecanicamente significa que as características de alguns materiais, no nosso caso a madeira, que podem ser rochas, cujas propriedades se alteram ou se modificam dependendo das direções em que são medidas. Tá grifado aí direções. Então, a propriedade que a gente está falando aqui é resistência à compressão. Né? O material que a gente está falando aqui é madeira. Então, dependendo da direção aonde você aplica a sua carga na peça de madeira, ela tem comportamento diferente. A propriedade dela é diferente, a resistência à compressão dela é diferente. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, tem todas essas tábuas empilhadas, né? Dá para você perceber, olhando aí na face da seção transversal dessa tábua, dá para você perceber os anéis de crescimento da madeira. Consegue ver? Vou voltar um slide. Ó, veja que se eu juntar todas essas peças, né, formando o tronco da árvore, ela tem uns anéis, né, círculos, que esses círculos estão associados ao crescimento da madeira. Devido à sazonalidade das regiões, inverno, verão, período de chuva seca, ela tem essa alternância de aspecto, de coloração. Né? Então, a cada período ela vai formar um anel desses, são os anéis de crescimento. Então, você, sabendo ler esses anéis de crescimento, você consegue determinar a direção do caule, que a gente chama de direção axial, que é a direção longitudinal, do comprimento do caule da árvore. Deixa eu adiantar novamente. Tá vendo aí na tábua? Que dá para ver exatamente os anéis de crescimento? Percebe que essa direção que eu desenhei aí tracejada, né, traço ponto, é a direção do caule da árvore, que a gente chama de direção axial. Então dá para a gente identificar isso na peça de madeira, tá? Então essa é a direção do caule da árvore. E eu adianto para você que todas as propriedades da madeira são melhores nessa direção axial. Veja aqui, ó, um caule cortado, né, para tentar ser mais didático aí com vocês. Então, ó, onde todos os eixos estão determinados. Ó, direção axial é essa que determina o caule da árvore, é isso que a gente está exercitando aqui, né? Tá vendo que eu botei ali os músculos aí, né? 4 pontos de músculo. É para dizer para vocês que tem propriedades melhores, inclusive a resistência. Ele é mais resistente mecanicamente a madeira nessa direção. Mas a gente, como ela é algo espacial, né? Não é uma coisa só plana, a gente tem 3 direções que a gente precisa saber identificar na madeira, tá? Direção axial, a melhor,
Melhor porque tem melhores propriedades. A direção radial é a intermediária. Tá vendo? Eu coloquei 2 musculinhos aí, né? Qual que é a direção radial? É a que forma o raio. Qualquer reta que você aplicar nesse plano, né, da seção transversal, né, a direção axial ela está furando a seção transversal. Agora, o eixo radial está no plano da seção transversal. Né? Qualquer linha que você traçar aí, que passar pelo centro, ela vai formar um diâmetro, consequentemente vai formar um raio. Tá? Então, qualquer linha que passe pelo centro, a gente chama de direção radial. É onde a madeira tem propriedades intermediárias. E qualquer outro eixo que não passe pelo centro vai estar tangenciando algum dos anéis de crescimento. Quanto mais próximo da extremidade da madeira, né, mais tangencial, ou seja, suas propriedades são piores. Tá? A pior direção é a direção tangencial, onde vai ter menos resistência mecânica, onde vai ter mais retração, por exemplo. Tá? Então isso é importante, porque se ele é anisotrópico, ele tem comportamento diferente dependendo da direção que você aplica o carregamento. Você não vai ter, como eu já adiantei, um caule da árvore na obra. Você vai ter que, a partir desse desenho, tá vendo o desenho da madeira? A partir desse desenho da madeira lá, que você vai ter a peça, você vai ter que conseguir identificar quais são essas direções para você aplicar ela do melhor modo possível. Tá? E tentando explicar para vocês, né, a causa disso na microestrutura da madeira. Tá? Aqui é uma imagem de microscópio de uma madeira. Veja quanto espaço vazio tem, né? Por isso que a densidade da madeira é tão baixa, a maioria delas nem afunda, é menor do que 1 a densidade, né? Basicamente, a microestrutura dela é como se fossem vários canudinhos, tá vendo? Esses grandes volumes vazios a gente chama de lumen. A gente vai voltar nesse assunto mais para frente quando a gente falar especificamente das madeiras que a gente usa dentro da engenharia civil. Mas pensando na resistência à compressão, você consegue perceber, aí tem uma ilustraçãozinha pequena para ajudar nisso. Você consegue perceber que se você tiver um monte de canudinho um do lado do outro e você aplicar um carregamento na direção do comprimento desses canudinhos, você tem uma geometria, uma inércia que favorece ele ser mais resistente? Diferente do que se você aplicar um carregamento transversal, né, perpendicular à direção do comprimento do canudo, onde é mais fácil você amassar um canudo do que você romper ele na direção do comprimento. Tá? E basicamente esse é o conceito, essa é a causa que faz a madeira ter mais resistência na direção dos tubinhos. Tá? Coincidentemente, né, a direção de cada um desses tubinhos da microestrutura também é a direção que fica alinhada às fibras da madeira, né? Que a madeira basicamente é composta por fibras naturais de celulose com uma resina, que a gente chama de lignina, que é a cola entre essas fibras, né? Então essas paredes aí que você está vendo, a parte sólida, basicamente é essa mistura que eu acabei de falar. E tem esses lumens que são grandes espaços vazios. Então, devido a esse arranjo da sua microestrutura, ele faz com que a inércia de cada um desses canudinhos que soma toda a resistência da madeira tenha uma direção conveniente para ela ter maior resistência mecânica. Para a gente medir a resistência da madeira, né, a norma técnica da ABNT, ela define 2 resistências mecânicas para a madeira. Eu falei que tinham 3 direções. A norma técnica simplifica em duas direções. Uma que a gente chama de FC0, resistência característica compressão a 0 graus da direção das fibras. Ou seja, se a fibra está na direção do caule, que é a direção do canudo, 0 graus é essa direção, é a mesma. Tá? E a gente também a norma define o FC, resistência à compressão 90, que é 90 graus com relação à direção da fibra, que tanto faz se for direção radial ou direção tangencial. E para isso a gente tem que preparar corpos de provas diferentes, né? Para fazer o FC0, esse corpo de prova dessa geometria aí, 15 centímetros de comprimento, por 5 por 5 de lado e lado, né? E está indicado aí com essa setinha a direção da fibra, porque a gente vai pegar esse corpo de prova que está deitadinho aí, a gente vai colocar ele de pé, né? No comprido para aplicar a carga. E para medir o FC90, o corpo de prova é esse, né? É de altura 10 centímetros, lado por lado 5 centímetros, sendo que a direção do caule ela tem que ficar necessariamente a 90 graus da direção da aplicação da carga.
Tá? Então é por isso que está desenhado aí os anéisinhos de crescimento. Então são as duas propriedades de resistência da madeira. Então a madeira você vai ter sempre duas resistências à compressão. Por conta desse conceito da microestrutura dela que eu tentei explicar para vocês aqui. Ó, aqui é um corpo de prova, né, que eu tenho guardado de um dos ensaios que a gente fez em laboratório. Eu guardei esse porque olha só qual foi a direção que ele rompeu, né? Veja que tem uma setinha translúcida aí azul, mostrando que a carga foi aplicada nessa direção, de cima para baixo, tá? Ou seja, isso é um FC90. Olha os anéis de crescimento. Se eles estão assim nessa direção, o plano está no plano da sua tela, a direção axial, que é a mais resistente, está entrando, né? Está perpendicular a isso. Então eu estou medindo o FC90, que é uma direção onde tem menos resistência. Percebe que a ruptura foi exatamente na tangente de um anel de crescimento? Nem foi uma ruptura reta, né? Foi fazendo exatamente a curvatura do anel de crescimento. Que é a direção menos resistente que eu falei agora há pouco. A direção tangencial é a que tem pior comportamento mecânico. Tá? Por esse motivo é que ele rompeu desse jeito. É relativamente comum esse corpo de prova romper desse jeito. E é assim também que se rompeu desse jeito no ensaio de laboratório, vai romper desse jeito provavelmente também se você aplicar ele, né, numa condição de um carregamento maior do que a capacidade de carga. Tem um livro que tá disponível aí para vocês, né, no nosso ou no Siga, né, ou no nosso Classroom, que é um livro, ele é gratuito, tá, gente? Né? Você encontra ele na internet, mas eu já coloquei lá para simplificar a sua vida, onde tem essas tabelas de propriedades de várias madeiras, tá? Várias madeiras que a gente usa na construção civil, né? Aqui é um exemplo dessa ficha técnica, né, do jatobá, madeira chamada jatobá. Vejam que tem várias propriedades e vejam que quando você for ler essa ficha, tá escrito lá, ó, resistência, compressão, paralelas, fibras, que é o FC0. Né? Tem ali também resistência à flexão, que é o FM, que a gente vai ver mais para frente. Nesse caso, ele não mediu a resistência do FC90. Tá? Então, é importante para você, se você estiver consultando fichas para ver as propriedades, né, você não pode usar o FC0 se for para uma aplicação do FC90. Aí você vai ter que levar para o laboratório mesmo, de qualquer forma, para fazer a medida da resistência. Será que deu para entender que a madeira é um material que trabalha com pressão e que tem essa particularidade de ser anisotrópica, que é muito importante você, como engenheiro, ter conhecimento disso para não fazer mau uso da madeira? Tragam suas dúvidas para a aula. Até mais.